Obrigado, irmãos, pelas orações, pelas preocupações carinhosas. Né? Nesse tempo que nós tivemos esses 10 dias afastados, nós estávamos precisando tirar uns diazinhos para dar uma organizada na nossa agenda e dar uma atenção à nossa saúde. Né? E graças a Deus estamos de volta, estou bem, a gente está aí fazendo uma série de exames, mas graças a Deus nada que traga, né, uma preocupação, mas coisas da nossa rotina, da rotina de todos nós, cuidados que a gente precisa ter. Mas eu agradeço aí o apoio, o carinho, né, e a preocupação de muitos irmãos, né, por esse período de ausência durante 10 dias, né, num mês que normalmente a gente está presente, não tira férias nesse período. Né? Mas estamos de volta, é bom poder voltar, é bom estar aqui. Eu não sei se você sente isso, às vezes a gente fica privado de uma experiência. Não sei se é assim para você. Tomara que seja, viu? Não, você não sabe o que você está perdendo. Mas é muito bom quando a gente, às vezes, privados de uma experiência de estar reunidos com a igreja para cultuar, né? Depois de um tempo assim, a gente volta, né? Eu não estava privado de vir, mas precisei me recolher um pouquinho, me ausentar um pouquinho. E é tão bom, eu sinto tanta falta desse ambiente aqui, desse espaço de adoração, culto. Há uma dimensão desse lugar, uma dimensão dessa hora que a gente pode analisar friamente. A gente pode analisar a música, a gente pode analisar se está muito frio ou não o ar-condicionado, não é? Como é que está o arranjo do ambiente, não é? E o ritmo do culto, se foi culto. Há vários aspectos humanos presentes nessa atmosfera, nesse ambiente aqui. Mas eu não sei se é assim para você, mas para mim isso é muito mais do que uma experiência humana. É uma experiência de natureza espiritual. O Senhor, de algum modo, está presente, diz lá o Salmo, no meio dos louvores, Deus habita. A Bíblia diz, na palavra do Senhor Jesus, que quando nós nos reunimos no nome dEle, Ele está presente. Não é retórica, não é palavra de estímulo emocional, embora eu espero que traga estímulo emocional, mas é a descrição de uma realidade espiritual. O Senhor Jesus está presente nesse lugar. E se o Senhor Jesus está presente nesse lugar, esse lugar e essa hora ganha uma relevância sobre todos os outros momentos que nós vivemos até agora, certo? O Senhor está nesse lugar, amém? E a gente vai ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia então, em Romanos, capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 15. Em Romanos capítulo 15, nós vamos ler só um verso. Só um verso. O que não significa que o sermão vai ser curto, tá bom, gente? Não vai pensando assim, um verso só, vai ser rápido, né? Tomara que dentro do tempo da sua capacidade e da minha de atenção, né? Mas é um verso tão especial, né? Há outras referências que nós vamos relacionar com esse texto, mas esse é o texto que eu quero que você leve para casa hoje, sim, e pense sobre ele na sua semana. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém. Eu quero falar nessa noite, quero pensar com você nessa noite, deixar com você uma palavra de reflexão, de estímulo sobre este tema, sobre esperança. Não se vive sem esperança. Esperança é o que nos move na direção da conquista de muitos dos nossos sonhos, ou dos nossos sonhos de um modo geral. A esperança é como o combustível que queima dentro da gente, que arde no nosso coração, na nossa alma, né? Alimentando o nosso esforço, nos dando energia para que a gente possa lutar e buscar a felicidade onde a gente acredita que ela esteja. A esperança que faz a gente levantar da cama, às vezes
mesmo em uma previsão, né, de um dia ou de uma semana difícil, mas, né, essa presença desta disposição de espírito, de alma e de vida, que a gente diz, não, vamos lá, não é? Vamos lá. Quando nos falta esperança, o desespero se faz presente, né? Quando nos falta esperança, há desânimo, há estreitamento dos horizontes, há um esmorecimento da nossa capacidade de enfrentar a vida com todos os seus desafios, com todos os cercos que a existência arma, porque a existência arma cerco. Há momentos da nossa trajetória em que a gente se vê no meio de uma conspiração, parece que tudo está dando errado, tudo está sendo contra. E aí, quando nos falta esperança, como é que a gente lida com a vida dessa forma, com esses desafios da vida? A gente se desespera, a gente perde o brilho, a gente perde a energia, a gente perde a perspectiva. Então, a esperança é essencial. O que trouxe você aqui nessa noite? Em alguma medida, uma esperança. Vou lá, vai ser bom, importante e tal, né? Não sei o quanto você trabalhou ou esta consciência da esperança se fez presente no seu processo de vir aqui, mas é a esperança que vai fazer com que, se Deus permitir, ao acordarmos amanhã, a gente enfrente a segunda-feira e a semana. Não se vive sem esperança. A gente emprega esperança na busca, né, da nossa felicidade. Albert Schweitzer, eu acho que é assim que se fala o nome dele, né? Um alemão, né? Filósofo, teólogo, um pensador alemão, né? Século passado. Ele é médico e muito bem posicionado, mas a certo momento foi para a África, que era colônia de franceses da França, foi trabalhar como médico e se envolveu com as carências, não é, de Gana, se não me falha a memória. Mas ele disse uma coisa interessante, falando da esperança, como médico, lidando com o drama da fome, da doença, da miséria na África, né, lá de 1900 e alguma coisa, no início, né, do século passado. Ele disse que a morte é uma tragédia, mas não é a maior tragédia. Ele disse que a maior tragédia não é quando o homem morre, mas é quando morre dentro do homem aquilo que morre dentro do homem enquanto o homem está vivo. Ele não está diminuindo o drama da morte na experiência humana. O que ele está dizendo é que existe outro drama que nem sempre a gente se dá conta. Tão drama quanto a drama da morte mesmo, que é o drama de estar vivo, mas sem se dar conta de que agora se vive meio que de maneira automática, ou resignada, ou sem perspectiva, sem esperança. Porque o que ele está dizendo que morre dentro do homem enquanto o homem está vivo? A esperança. Aliás, a gente aprende que a esperança é o quê? A última que o quê? Que morre. Não é? Lá o tal mito da caixa de Pandora. Sou especialista em mitologia grega, não, mas você deve ter ouvido falar da chamada caixa de Pandora. Às vezes em algum filme aparece isso, né? Alguma coisa acontece, se abre uma caixa e um turbilhão de problemas sai dali. Não é? É uma mitologia, uma história da mitologia grega, mas que tem lá uma mulher chamada Pandora e ela está casada com um sujeito. Para resumir a história, porque não é aula de mitologia grega, né? Mas o que acontece é que tem uma caixa e ela quer abrir a caixa porque Zeus, né, o deus grego, deu lá aquela caixa e tal, e tem um monte de coisa dentro daquela caixa. E ela está curiosa, e ela abre a caixa. E quando ela abre a caixa, um monte de tragédia e desgraça sai da caixa. E ela fecha e preserva uma coisa. Uma única coisa boa que foi colocada dentro da caixa fica dentro da caixa. O que é? Esperança. Daí a ideia de que a esperança é a última que ficou para o final, está lá guardada. Não se vive sem esperança. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o ânimo satisfeito é árvore de vida. Não é assim, gente?
Você tem esperança de alguma coisa que vai dar certo, uma expectativa boa para a semana, para o dia, para o mês, para o ano. E aí quando aquilo se realiza, uma sensação de satisfação, de alegria, de bem-estar, árvore da vida. Mas e quando você tem uma expectativa que não se realiza? E quando você tem um desejo, uma expectativa, e aquela expectativa se frustra? Ele diz que Provérbios faz uma descrição da análise desse dilema da esperança diária e cotidiana, não é tão necessária, e diz que a gente fica meio adoecido. A esperança que não se realiza, aí vai acontecer, não aconteceu, mas vai acontecer, não aconteceu, mas vai acontecer. Uma hora acontece. E aí essa história se esgota, em algum momento se esgota, e aquilo não se realiza. Ele diz, a gente tende a esmurecer. Mas, deixa eu fazer uma pergunta a você, eu quero que você pense sobre ela, não precisa responder em voz alta. Quando a gente fala de esperança, quando essa palavra é pronunciada e você escuta, o que te vem à mente? O que é esperança? Será que a gente está falando da mesma coisa? Será que Paulo escreve aos Romanos e ele diz que tudo que foi escrito, ele está falando da Escritura, tudo que no passado foi registrado, a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, isso tudo é para o nosso ensino. Romanos 15:4. E para que, através desse ensino, a gente desenvolva perseverança e ânimo, a partir das Escrituras, para que a gente mantenha a nossa, ele diz, a nossa esperança. Então, o que é esperança, gente? O que define a esperança? O que sustenta a esperança de alguém? Pare e olha aqui para mim um instante, presta atenção. Você se descreve como alguém que tem esperança? Vai pensando, qual é o nível da sua esperança? Se houvesse uma possibilidade de aferir a sua esperança, esperança de vida, qual é a sua esperança? Algumas definições de esperança, enquanto você pensa. Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Confiança de que algo bom acontecerá. Crença de que um desejo vai se tornar realidade em algum momento ali à frente, no tempo. Uma outra definição comum, sem nenhuma caracterização religiosa ou cristã, um conceito abrangente. Esperança é essa crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionado com eventos e circunstâncias da vida pessoal. Isso é esperança. Na última definição, é acreditar que algo é possível mesmo quando há indicação do contrário. Você tem uma análise de um cenário, um ambiente, uma circunstância, né, com a qual você se depara na sua caminhada, na sua semana, na sua jornada de vida, no seu projeto, na sua agenda. E você diz, e agora complicou. De repente alguém diz para você assim, com uma palavra de apoio e incentivo, não, pensamento positivo, firme aí, tenha esperança aí, vai dar certo. Essa definição é legítima, essas definições fazem sentido para você? Sim ou não? Faz sentido, é isso mesmo. Eu acho que a gente pode definir inicialmente esperança como esse sentimento, essa expectativa de uma coisa boa. Eu tenho esperança que este ano, eu tenho esperança que as coisas lá em casa, estou com uma expectativa boa em relação à minha viagem, ao meu trabalho, à minha carreira, ao meu relacionamento, uma expectativa boa. Às vezes diante de uma circunstância até complicada, né? Tratamento médico delicado, mas eu estou esperança que vai estar tudo certo. Fiz os exames aí, mas estou com esperança de que vai dar tudo bom, né? Mas eu queria propor que a gente fosse um pouco além dessas definições e olhasse para aquilo que a Bíblia define como esperança.
Por isso eu quero dizer que nessa noite nós não estamos falando apenas de esperança. Olha aqui, nós estamos falando de uma esperança que eu quero adjetivar. Nós estamos falando da esperança cristã. Não estamos falando apenas das boas expectativas, né, de um otimismo que somos incentivados a cultivar e ter sobre o dia de amanhã, sobre a semana que vem, sobre os nossos projetos. Não é? Inclui isso. Se a esperança cristã fosse um guarda-chuva, esses conceitos se fazem presentes, mas vai além. A esperança cristã com artigo definido, esperança com E maiúsculo, com A de artigo definido. A esperança cristã vai além, transcende circunstâncias cotidianas da nossa vida. Quando a Bíblia fala de esperança, não está falando de uma boa expectativa projetada para a semana que vem. Quando a Bíblia fala, tenha firme a sua esperança, a Bíblia não está dizendo assim, espere que 2020 vai ser melhor que 2019. Vai além. Inclui expectativas boas sobre 2020. Inclui. Não exclui, não é, todo o histórico da sua vida cotidiana, mas vai muito além disso. E é sobre essa esperança cristã que eu quero provocar alguma reflexão. Porque esses outros conceitos, eles refletem muito assim a lógica do pensamento do homem natural. Assim, é pensar a vida, muitas vezes, sem levar em conta a vida como ela é. Sem levar em conta o fator Deus, o fator vontade de Deus. Sem levar em conta que nós vivemos no mundo, neste momento da história, irremediavelmente, com a sua sorte, de alguma forma, circunstancial, cotidiana e diária, selada pelo pecado. O que significa dizer que a gente faz planos, né, tem bons pensamentos, projeta expectativas, mas não se pode ter certezas absolutas se elas se cumprirão. Por isso é mais do que otimismo. O que é otimismo, gente? Otimismo é pensar que o melhor está por vir. Isso é otimismo. Não, vamos pensar, vamos ser otimistas, gente. O que é a esperança cristã? A esperança cristã é enfrentar a decepção do otimismo que não se realizou. A esperança cristã não é apenas um sentimento que nos habilita para lidar bem com a expectativa de coisas boas. A esperança cristã nos faz capazes de lidar com as coisas que não deram certo, circunstancialmente, na nossa vida. Eu sei que se eu perguntasse aqui para vocês, né, qual é a razão da tua esperança? Você tem esperança? Por que você tem esperança? Não é? A gente diria assim, a minha esperança está no Senhor. Posso ouvir um amém? A minha esperança está no Senhor. O Senhor é a minha esperança. Deus é a minha esperança. Mas lembra, a esperança cristã é mais que um sentimento. A esperança cristã, essa definida pela Bíblia, essa da qual o apóstolo Paulo em Romanos 15:4 fala, é mais do que essa expectativa boa sobre uma circunstância mais imediata da vida. Então, você diz para mim, alguém pode dizer, minha esperança, pastor, entendi. A minha esperança, ou a nossa esperança está em Deus. Deus é a nossa esperança. Mas eu ainda te perguntaria, o que significa isso? Deus é minha esperança. O que significa isso? É uma boa resposta do ponto de vista politicamente, ou religiosamente política, ou política lógica, sei lá o que vai. Enfim, está certo, né? Faz sentido. É do nosso ambiente, né? A gente aqui pode falar assim, não, a minha esperança está em Deus. Deus é a minha esperança. Mas olha aqui, o que significa isso? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque
no meu processo de pensar sobre esse assunto, eu percebo que, às vezes, essa expressão pode ser a mesma coisa que um sujeito que não é cristão, que não tem uma caminhada com Deus, fala sobre qualquer outra coisa. Fala sobre porque ele tem um pé de coelho, porque ele crê em algum elemento de simpatia, de algum ritual que ele fez. Só que a gente não diz essas coisas, a gente diz Deus porque a expressão Deus é mais correta, soa mais sentido, soa até espiritual, né, gente? Qual é a tua esperança, pastor? Deus é a minha esperança. Não sou espiritual e se eu falar com a voz assim rouca, então fica até bacana. Assim, não, né? Mas a verdade é o seguinte, o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Quando nós juntos nos reunimos e dizemos isso, a nossa esperança, a minha esperança é Deus. Talvez em alguns momentos a gente queira dizer o mesmo que otimismo. Tomara que semana que vem seja melhor do que essa. Tomara que o ano que vem seja melhor do que esse. Tomara que as coisas dêem certo para mim. O apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo 15, ele diz aqui, gente, preste bastante atenção nessa recomendação do apóstolo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro está dizendo para mim e para você que Cristo seja santificado como o que na minha vida? Como? Senhor. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, que cada vez mais, a cada dia mais, Deus em Cristo Jesus seja o dono da tua vida. Seja o dono dos teus sonhos. Seja o Senhor da tua história. Mande na tua agenda. Comande a tua vida. Que a tua vida seja cada dia mais santificada, dominada, dirigida, governada, cuidada pelo Senhor. Ele diz, e aí estejam sempre preparados para dar uma resposta, porque na medida em que essa santificação, essa experiência de reconhecimento do senhorio de Cristo, de entronizar o Senhor na minha vida, no trono da minha vida, vai provocar nas pessoas à minha volta uma certa curiosidade. De tal forma que elas talvez venham me perguntar, olha que interessante, me perguntar sobre o quê? Sobre a razão de quê? Por que ele não disse sobre a razão de Cristo, seu Senhor? Porque não há diferença para ele. Ele está dizendo assim, na medida em que Cristo se torna o Senhor da sua vida, você se torna portador de uma esperança diferente do mundo. De um otimismo diferente do mundo. De uma expectativa de vida que vai fazer diferença. De modo que você vai encontrar pessoas que vão falar de esperança, e você também vai falar de esperança, mas elas vão perceber que há diferença no conceito, que há diferença na percepção, porque para você deixou de ser um sentimento, deixou de ser uma expectativa boa sobre amanhã, porque de algum modo para você, agora esperança é um jeito de ver a vida, é uma compreensão da existência, é uma percepção da realidade, que transcende, que vai além do contexto circunstancial imediato da sua vida. Por isso não são esperanças no plural. Esperanças de saúde, esperanças de relacionamento, esperanças financeiras, esperanças profissionais, esperanças de dar certo. Não são esperanças, mas é a esperança. Então preste bastante atenção nisso. Quando você encontrar essa palavrinha na Bíblia e você estiver lendo, os autores não estão falando apenas de uma expectativa imediata, boa, de que tudo vai dar certo, mas eles estão falando de a esperança cristã, que é derivada dessa presença de Cristo, é um olhar para a vida, uma compreensão da vida e da história humana. Um exemplo talvez que desse você com uma compreensão mais clara de onde eu quero chegar com essa fala, é o que Paulo declara lá em Coríntios 4:18. Ele diz, assim, vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Assim, participa. Assim, fixa. O que você vê?
Eu vejo esse prédio. Eu vejo cadeiras, vejo você me vê. Paulo diz, tudo que você está vendo com seus olhos humanos é passageiro. É o que mesmo? Mais do que passageiro. É o quê? Transitório. Quase, sem nenhuma violência no texto, a gente pode dizer, é efêmero. Tem valor circunstancial. Tem importância circunstancial. Não é que não tem importância. Não é que não seja importante em alguma medida. Não é que não pese. Mas está dizendo, é transitório. Vai passar. E nesse sentido é efêmero. Mas aquilo que não se vê, e o que você acha que ele está falando? Do que você acha que ele está falando? Do que é eterno. E o que é eterno? Por exemplo, ele está falando de Deus. Eu nunca vi Deus, não sei se vocês já viram. Diz que não, né? Não vi. Não vi Jesus pessoalmente. Nunca vi o Espírito Santo em pessoa. Mas a Bíblia diz que um dia nós o veremos. A Bíblia diz que agora eu olho e não vejo. Mas um dia o veremos como Ele é. Ele diz face a face com Deus. Apocalipse, as referências do final da história e do início da outra história, diz isso, né? Desse Deus que estará presente em todo lugar e você vai andar na presença dele e é uma coisa que escapa a compreensão da gente. Mas é eterno. A salvação que ele nos dá é uma salvação, o quê? Eterna. Essa palavra salvação a gente usa no dia a dia para muitas coisas e não é que esteja errado não, faz sentido, né? Rapaz, eu estava numa situação ali e fulano chegou, me salvou. Não é isso? Você já estava no meio de uma conversa complicada e alguém passou e disse, não, vem cá. Aí você saiu daquela conversa complicada e você foi, ainda bem. Você me salvou, rapaz. Eu não sabia como é que eu ia sair daquela conversa ali complicada, né? Estava ali, né? Estava querendo sair dali, né? Você me salvou. A gente usa essa expressão, né? Nossa, fui salvo pelo gongo. Não é isso? Eu corri para entrar lá na prova que eu ia fazer, estava atrasado, o portão ia fechar. Né? Eu e o Renato vivemos essa experiência, ia fazer uma prova de vestibular, não é isso? E aí a gente no Rio de Janeiro, aquele trânsito que flui fácil no Rio de Janeiro, quem foi lá sabe, né? Tranquilo. E a gente fez uma programação, mas a coisa agarrou e etc. Bateu um desespero na gente, vai perder. Não vai dar tempo e tal. E aí salta do carro e vai a pé, garota, vai embora. Né? E aí correu, e eu fui andando. No final das contas, eu consegui chegar junto com ela, mas ela chegou a pé. Só que ela com a língua lá de fora e eu tranquilo no ar-condicionado do carro, né? Mas chegamos juntinho lá na porta. Eu dava tempo, falei para ela, dava tempo, tá vendo? Não é? Mas o que aconteceu é que bateu um desespero na gente. Ela perdeu a esperança de que ia chegar na hora, né? E bateu o desespero. Mas salvo pelo gongo, entrou assim, e aí realmente entrou, fechou o portão. Mas a Bíblia fala de uma salvação eterna, que a gente não está vendo ela concreta hoje, mas é uma salvação eterna. Não sei se você já ouviu essa frase. Os autores que citam ela relacionam como uma frase que foi escrita numa espécie de abrigo de judeu durante um período da Segunda Guerra Mundial. Né? E você sabe que o judeu viveu o drama do Holocausto. E em um abrigo encontrou-se escrito lá, arranhado na parede, uma frase que de alguma forma nutria esperança no coração de quem ficou naquele abrigo ali. E a frase é essa: creio no sol, mesmo que não brilhe. Eu creio no amor, mesmo quando ele não é mostrado. E eu creio em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Essa é esperança. Uma esperança ultra circunstancial. Uma esperança firme e segura, apesar da gente olhar e as circunstâncias não nos parecerem favoráveis, mas a gente nutre uma certeza
que assim como o sol, o tempo está nublado, o sol não deixou de existir. Está escondido nas nuvens, mas está lá. E se em algum momento um vento soprar e um pedacinho de céu azul aparecer, também junto com ele um raio de luz do sol vai brilhar. É dizer, eu creio no amor, ainda que a minha volta eu esteja trilhando um ambiente de campo minado de ódio, de amargura e vingança, de conspiração, mas o amor existe. Não está manifestado aqui, não estou cercado por ele, não estou sendo nutrido, mas ele existe. Não deixou de existir, porque onde eu estou, ele não está manifesto. E a mesma lógica, então, se aplica a Deus. Ele diz, eu falei com Deus, Deus não respondeu. Não senti Deus. Não senti Deus. Orei e não senti Deus. Fui ao culto e à igreja, não senti Deus. Invoquei, clamei, mas não senti Deus. E aí passa uma dúvida, uma sombra de dúvida. Meu Deus, perdi a fé? Tem alguma coisa errada comigo? Ou será que Deus não existe? E a afirmação da esperança cristã, traduzida nessa expressão aqui, é Deus existe. Independente dos meus sentimentos, Deus existe. A esperança cristã, ela sobrevive à decepção. A esperança cristã, ela é nutrida pela confiança nas promessas de Deus. Olha aqui para mim, quero lembrar você que nós lemos nessa noite. Romanos 15, verso 4. Diz que tudo o que foi escrito, tudo o que está escrito nas Escrituras, foi escrito para o nosso ensino. E para que através do ensino da Escritura, eu e você tivéssemos a capacidade de perseverar e de ter o coração animado, e para que dessa forma o que tivesse vivo na gente? O quê? Não é uma ou as, mas a esperança. A esperança. A esperança cristã, ela olha para o dia mais imediato, para a nossa semana, para o dia de amanhã. E ela também traz consigo esse eco, essa reverberação de um sentimento de que, puxa, tomara que semana que vem seja melhor. Acho que vai dar tudo certo. Né? Traz consigo isso. Mas não fica nisso. Ela vai adiante. Por quê? Porque ela enxerga o invisível, ela enxerga que Deus é real e ela se sustenta nas promessas de Deus. Relacionando esse texto com o que a gente tem falado com o que Pedro diz lá, qual é a razão da tua esperança? Você tem esperança? Tem. Qual é a razão dela? A resposta que a gente precisa aprender a dar, não com a boca, mas com a alma, com o coração, com todo o nosso ser, porque eu creio nas promessas do meu Deus. Uma figura talvez que ilustre esse outro aspecto mais dramático é Abacuque. E por que eu falo esse outro aspecto mais dramático? Sabe por quê? Porque falar de esperança, quando ela se realiza, é fácil. Não precisa ser crente. Tem muita gente, inclusive, que nem nutre nenhuma confiança em Deus, mas tem esperança, otimismo, porque foi incentivado a ter, não é? Pensar que amanhã pode ser melhor. Por que você pensa que amanhã você vai olhar? Não, porque é melhor do que pensar que pode ser pior, né? Essa é a resposta. Qual é a tua expectativa? Não, é boa. Por quê? Porque faz bem para o meu psicológico, para o meu fisiológico, porque eu encaro o problema melhor, né? E eu parto para a luta e tal, etc. Sim, e quando dá errado? O cristão responde, eu continuo crendo. Eu continuo esperando. Eu continuo acreditando. Eu sofro, mas eu reajo, porque a minha esperança não pode se decepcionar. Por que não? Porque verdadeiramente ela está em Cristo Jesus.
Por isso Pedro diz que através da morte e da ressurreição de Jesus, ele nos trouxe uma esperança viva. Uma esperança viva. Se o texto diz que a Escritura foi escrita, que tudo que está aqui é para o nosso ânimo, eu queria então pensar com você rapidamente. O que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Algumas coisas que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Que você passou da morte para a vida. Isso é tão forte do ponto de vista teológico que a Bíblia não se refere à morte de um cristão como morte. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: não quero que você seja ignorante quanto àqueles que dormem. Dormem. Isso por quê? Ele diz, Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 4, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Que esperança é essa? Se eu estou diante daquele que dorme, meu irmão dormiu. Mas Paulo diz, mas você vai ficar triste. Mas a sua tristeza não é como a tristeza de quem não tem esperança. Do que ele está falando? Ele está falando de quê? De promessas. Que promessas? Por exemplo, de que a morte não teve, não tem e nem nunca terá a palavra final sobre a tua vida. De que a vida é mais do que a gente vê. E de que o melhor de Deus não está aqui. Eu sei que você tem sonhos. Eu também os tenho. Eu sei que você tem pessoas que você ama. Eu também o tenho. Eu tenho expectativa de viver, pelos exames que eu estou fazendo agora, até uns 120, gente. Eu fiz as minhas contas já. Eu estou muito otimista. Eu tenho muitas expectativas de vida. Mas deixa eu acrescentar na minha fala pessoal. Porque essa é a minha oração por você nessa noite. É que você não perca de vista que o melhor de Deus não está nesta terra. Não há nesta terra nenhuma experiência arrebatadora, extraordinária, fantástica, que seja capaz de ser comparada e possa competir com aquilo que já está preparado para você. Sabe a minha percepção que eu tenho quando olho para alguns momentos da minha vida? Talvez isso lance luz sobre a tua experiência. É que nem sempre eu encaro a vida dessa forma. Há momentos em que a realidade circunstancial que os meus olhos enxergam é tão dura, é tão extraordinária, é tão desafiadora, é tão complexa, que eu penso que a minha relação com Deus se resume em uma vida confortável neste mundo, em uma vida facilitada neste mundo. E há momentos em que, de alguma forma, eu me traio nas minhas convicções espirituais e eu começo a me relacionar em alguns momentos com Deus, esperando que Ele resolva coisas do meu cotidiano e da minha semana, e não percebo que a minha vida já está resolvida, que a minha vida já deu certo, de que a felicidade já me está garantida, e o sangue de Cristo me garante isto. E o que eu tenho felicidades e dores circunstanciais. Tenho frustrações circunstanciais. Tenho talvez projetos e sonhos que não vão acontecer do jeitinho que eu gostaria. Mas que essas coisas não podem, não devo permitir ofusque a glória do que Deus tem preparado para nós. Eu não sei se é assim que acontece, mas eu acho que é para lá que a gente caminha quando Cristo vai sendo santificado e a gente aprende a enxergar a vida como um todo.
Aquele sentimento do apóstolo Paulo em Filipenses. E o pessoal da Tachu está procurando o texto porque não está na citação do texto que eu deixei para eles. Então não vão achar para botar na projeção agora. Estou citando de cabeça. Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo. E o morrer? Parece que fala de suicida, né, gente? O que Paulo está dizendo é o seguinte: de algum modo ele chegou num momento, em um estado da vida dele, em que ele entendeu. Eu acho que ele viveu esse dilema, até porque ele estava preso. Ele dizia assim: gente, por que eu estou vivo? Esse mundo não serve para mim mais. Por que eu não morro e vou embora? Né? Imagina você dizer isso, que é isso, meu irmão? Né? Mas é porque ele estava encharcado dessa compreensão da esperança cristã. Ele está vendo ruas de ouro para andar. Ele está vendo uma cidade que não tem cemitérios. Ele está vendo uma cidade que não tem hospitais. Ele está vendo uma cidade, inclusive, que não tem templos. Não tem lugar de culto. Não tem igreja para ir. Sabe por quê? Porque em todo lugar é igreja. Em todo espaço da vida agora é culto. E o Senhor está presente. Está presente. Ele não tem mais um lugar especial para ser invocado. Porque a vida se encheu dessa glória de Deus. E aí, tomado desse, ele fez: por que eu não vou? E aí, ele responde a pergunta, que deve ser a minha resposta e a sua. Ele diz, se você depois lê lá, se eu estou apertado, eu não sei se eu vou, se é certo eu desejar ir embora para o céu, ou se o que eu tenho que fazer é viver a vida. Aí ele diz assim: mas eu tenho que viver a vida. Presta atenção. Aí ele diz: por que ele tem que viver a vida? Por que ele conclui? Não, deixa esse negócio de ir para o céu para depois. Eu tenho que viver a minha vida. Porque ele diz: porque Deus me deu uma missão. O testemunho de Paulo é o seguinte: só tem uma razão para eu estar nesse mundo. Não é mais minha faculdade, não é mais minha carreira, não é mais o emprego, não é mais a viagem do sonho, não é o carro, nem a casa. Só tem uma razão para estar nesse mundo: a missão de Deus. Porque do lado de lá, casa, carro, carreira, faculdade, viagem, é nada. É fichinha. Não faz sentido para mim a ansiedade de trabalhar para ter coisas. Por quê? Porque essas coisas vão ficar para trás. Não faz sentido para mim eu sacrificar a minha saúde para ostentar para as pessoas algumas coisas da minha vaidade pessoal, nessa cultura de consumo, de ostentação e de vaidade. Não faz sentido para mim. Por quê? Porque o melhor está do lado de lá, está na presença de Deus, da eternidade. Até o corpo da gente vai ser diferente, gente. Olha aqui, você sabe disso, não sabe? Amém? A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo e você preocupado com esse tanquinho que está aí. Né? Em uns bíceps e tríceps e sei lá o quê, né? Se matando na academia para caminhar, relaxa. Não, cuida da saúde que é importante. É isso. Mas eu fico pensando, verdade, às vezes eu fico pensando, chegar na eternidade, um dia olhar assim, e nossa, quanta gordura de picanha eu cortei à toa. Me privei porque eu queria viver um pouco mais, com mais saúde, 60, 80 anos, e não me dei conta de que eu não tinha apenas uma previsão de 60, 80 anos. Eu tinha uma previsão já de vida por toda a eternidade. Esse negócio não tem fim. Do lado de cá eu tenho idade. Do lado de lá eu tenho vida eterna. Mas quanta dor, quanta ansiedade, quanta falta de ousadia, quanta falta de coragem. Quanto tempo que eu perco, que a gente perde, porque uma esperança circunstancial da nossa semana não se realizou. Porque um projeto fracassou. Porque alguma coisa que a gente queria não se fez. E cá entre nós, muitas das nossas frustrações, não todas, claro que não todas, mas muita da nossa frustração, pura vaidade. Pura vaidade. Sonhamos, desejamos, brigamos, tememos, ficamos ansiosos. Mas no fundo, a razão daquilo que a gente desejava e queria, muitas vezes, não todo o tempo,
mas muitas vezes não tem uma outra razão a não ser ostentar uma vaidade, sustentar um status que me faz sofrer se eu acho que eu não tenho. O olhar de alguém, desprezo de alguém, não se sentir incluído. Meu Pai, como a gente perde de vista a riqueza da eternidade. Quero terminar dizendo 4 coisas que a esperança cristã costuma produzir na vida da gente quando a gente vive como o apóstolo Paulo, quando a gente consegue entender essa mensagem das Escrituras. E eu acho que a razão porque a nossa esperança é fraca, olha aqui, presta atenção, já estou terminando, é porque a gente não se alimenta com as Escrituras. Tudo, repito, Romanos 15:4, você não vai esquecer esse verso nessa semana. Tudo que foi escrito no passado, toda a Escritura foi escrito com uma finalidade: ensinar você a quê? A ter perseverança, ânimo e esperança. E por que a nossa esperança às vezes é tão frágil? Porque tem muito pouco da palavra de Deus na nossa vida. Tem muito da Netflix, tem muito da novela, tem muito das conversas fúteis que a gente nutre com a vizinhança, não é isso? Nutridas potencialmente pelo comercial, que vive fazendo da gente sujeitos insatisfeitos, porque numa sociedade de consumo, se você estiver satisfeito, o mercado quebra, as indústrias fecham a porta, então o pessoal de marketing gasta horas estudando maneira de fazer você ficar frustrado com o que tem, porque você frustrado com o que tem, insatisfeito com o que tem, você vai comprar coisa. Mas quando a palavra de Deus se faz presente, fortalece a nossa identidade, nos dá senso de missão e propósito de vida, essas coisas vêm como bônus e coisas boas e preciosas, mas elas não têm o poder de dominar o nosso coração. Então, pelo menos 4 coisas acontecem nesse momento com qualquer um de nós. Primeiro, nós passamos a orar com mais confiança. Amém? Por quê? A gente ora, diz: Senhor, Tu és o Deus de todo ouro e toda prata. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Senhor dessa história e desse mundo. E a gente começa a orar mais. A gente começa a orar mais. Por quê? Porque Deus pode intervir. Ele intervém sempre do jeito que eu peço? Não. Mas às vezes Ele intervém de uma maneira extraordinária, não intervém? Isso é esperança cristã. Eu creio que Deus pode intervir. Então a gente ora e Deus vai agindo. A gente ora quando tem esperança cristã. Esperança cristã. Segundo, a gente se converte numa espécie de porta-voz e arauto de Deus. Quando a esperança cristã invade a nossa vida e é o norte da nossa agenda de vida, do nosso projeto de vida, isso acontece, a gente se torna aquelas pessoas que de repente num momento de tragédia, de acidente, começa a avisar os outros: cuidado aqui, cuidado, né? Está acontecendo tal coisa, né? Já viu, às vezes numa situação na estrada, um carro, um acidente, alguém, né, vem com uma lanterna, vem com um galho de árvore, não é isso? Vem com algum sinal, né, para você diminuir e passar devagar, tem um acidente ali. A gente, quando tem a esperança cristã na nossa vida, a gente olha para a nossa família, a gente olha para os nossos amigos, para os nossos colegas de curso, de faculdade, de trabalho, e começa a pensar assim: ele não tem esperança cristã, ele tem esperança de otimismo, ele tem esperança de semana que vem ter tudo certo, ele pensa positivo, mas ele não tem razão para essa esperança, a não ser a razão de fé na fé. Vamos confiar que é melhor, porque é melhor do que confiar do que não confiar em nada. Mas você diz: mas eu tenho uma razão. As promessas da palavra de Deus, a crença que Deus existe é real, e de que o céu é real, e aí você se torna arauto. Você, acorda, porque a vida é mais do que você está vendo. Terceira coisa que acontece na gente, a gente passa a servir com mais fidelidade. A gente passa a repartir com mais fidelidade. Por que às vezes eu e você lutamos com o sentimento de que será que eu dou ou não dou? Eu dou ou não dou? Eu oferto ou não oferto? Há muitas razões para isso, mas uma das razões para que a gente vive esse dilema, sabe o que é? É que a gente tem medo de perder poder financeiro. Não quer, não, né? A gente, inclusive, já tem uma frase feita para isso, não é isso? De que adianta tirar a roupa de um santo para fazer o quê? Né? Porque vai ter sempre um santo nu, não é isso? Então não adianta. Explica um pouco do nosso dilema às vezes. Mas quando a gente compreende essa esperança cristã, a gente pensa: eu já sou rico. Por quê? Porque eu tenho tesouros que não estão nessa terra.
Porque eu já compreendi o que Jesus disse: não acumuleis para vós tesouros nessa terra, mas acumulei tesouros aonde? Veja, riqueza no céu. Eu não sei a medida da riqueza que você deseja ter na terra. Trabalhe por ela, é legítimo o seu desejo de riqueza, nesse sentido de uma vida com todas as possibilidades, né, de compra e sonhos de consumo. Mas preste atenção. Se você está em Cristo, você e eu temos uma riqueza extraordinária reservada para nós. Amém? A gente começa a servir com mais fidelidade. Em quarto e último lugar, a gente começa a celebrar a vida com essa perspectiva da vida eterna. Da vida eterna. A esperança cristã. A esperança cristã deveria trazer para todos nós ousadia espiritual. Porque nós cremos em Deus, misericordioso, bondoso, generoso, amém? A esperança cristã deveria nos fazer com que a gente, apesar das pancadas que a gente leva na vida, das traições, das decepções, das faltas, das perdas, né, do projeto que não deu certo, e que faz a gente chorar, e que às vezes balança a gente, derruba a gente circunstancialmente, mas a esperança cristã deveria ser para nós este remédio, essa cura, que nos faz levantarmos dia após dia e dizer: eu sei que a vida não foi boa comigo nesse momento, mas vai passar. Por quê? Porque eu creio que o sol existe, mesmo naquela noite escura de trovões, trovoadas e relâmpago, o sol existe. Por quê? Porque eu creio que o amor existe, que apesar das pessoas serem capazes de maldade, há momentos em que as pessoas são capazes de gestos altruístas impressionantes, de bondade e que expressam amor. Sim, eu sei que Deus existe, mesmo quando Ele está em silêncio. Vamos cantar uma música que eles prepararam para a gente, e que é uma descrição no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, há esse texto extraordinário, e eu quero terminar com essa última referência. Enquanto os músicos sobem aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, se quiser abrir a Bíblia, pode abrir lá. Nós não vamos ler todo esse texto, mas daria um bom sermão para um outro momento. Mas no capítulo 5, João tem uma visão daquele momento final da história humana. E aí no capítulo 5 de Apocalipse, ele diz assim: então, verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Uma pergunta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Verso 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu, diz João, eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, o que um dos anciãos disse para ele? Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Verso 6. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Parecia ter estado morto. Mas esse cordeiro está em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E aí, vamos dar um salto, porque esse cordeiro recebe livro, né? E vamos lá para o verso 9. Né? Verso 8. Ao recebê-lo, 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus. E eles farão o quê, gente? Eu não ouvi. Eles farão o quê? Reinarão sobre a terra. Aí o verso 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória para todos sempre. O que acontece é que a partir desse capítulo os selos vão se abrindo, uma série de coisas acontecem na história humana, até que vem os versos seguintes. Por exemplo, o verso 7, só um exemplo, a partir do verso 13, capítulo 7, só para um exemplo. 7,13. Então dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de brancos e de onde vieram? Respondi, João responde: Senhor, tu sabes. E ele diz: estes são os que viveram a grande tribulação, mas que lavaram as vestes e alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, verso 15, gente, por isso eles estão diante do trono de Deus, serve de dia e noite em seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Leia o que diz o verso 16, atenção: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá sol, nem qualquer calor abrasador, porque o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe o que está sendo dito ali? João diz: Senhor, quem é que vai abrir o livro da história humana? Quem é que vai governar a história? É uma expressão que descreve simbolicamente a autoridade para governar. Quem é que tem autoridade para governar a história humana para um final melhor? Ninguém. Nenhum governo político, nenhuma autoridade política, nenhum sacerdote religioso, nenhum pastor consagrado, nenhum homem ou mulher piedosos, nenhum grande filósofo, nenhum homem grande pensador, nenhum homem, nem mulher. Mas aí aparece o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele é digno, porque ele morreu e venceu. E ele abre o livro e diz: eu tenho a história das mãos. E ele conduz a história para esse momento final. A gente vai lendo e vai se deliciando com essa história final, apesar da simbologia. Para dizer no final para mim e para você, sabe o que está dizendo? Sabe o que Apocalipse quer dizer em resumo? Se alguém perguntar para você assim: o que Apocalipse quer dizer? Apocalipse quer dizer o seguinte: que vai dar tudo certo. Que vai chegar um dia em que você não vai sentir falta de nada. De nada. Ah, eu estou sentindo falta de um abraço. Não vai ter sentido falta de abraço. Ah, estou sentindo falta de um carinho. Não vai ter sentido falta de carinho de ninguém. Ah, estou sentindo falta de amor. Não vai ter. Estou sentindo falta de ser acolhido. Estou sentindo falta de comer alguma coisa. Estou com uma sede. Estou com vontade de comprar as coisas. Não tenho dinheiro. Estou com vontade de viajar. Não posso. Ah, eu estou sentindo falta de alguém. Ninguém vai sentir falta de absolutamente nada. Porque a vida estará completa e plena na presença de Deus por toda a eternidade. Ah, mas a gente não enxerga isso, né? Às vezes. Não enxerga isso porque a vida é dura, que a gente vive hoje na terra por causa do pecado.
Esse mundo não vale a pena não, gente. Só vale a pena viver nesse mundo por causa da missão de pregar o evangelho. Só vale a pena estar aqui para a gente dar testemunho para as pessoas e levá-las para o céu com a gente. Só vale a pena estar aqui por causa disso. Porque não vale a pena estar aqui por mais nada. Por mais nada. A única razão que deveria empreender a mim e a você nessa terra é o amor de Deus pelas pessoas que a gente deve alcançar e compartilhar. O resto é lixo, é esterco, vai passar, não vai servir para nada. A única razão para a gente estar aqui é amar os outros, é servir, é abençoar, é falar de Jesus, é apresentar Cristo para ela, é dar a boa notícia de que a vida é mais do que os olhos delas enxergam. E de que Deus as ama e tem planos maravilhosos para a vida dela. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa canção para a gente orar e terminar esse tempo juntos aqui. A minha oração realmente é que nessa canção, então, o Senhor toque teu coração de um modo mais especial ainda. Vamos orar para terminar esse tempo juntos aqui. Essa música me traz muitas memórias boas da minha infância, né? Assim, o momento em que eu conheci, cantamos muito. Na época, né? Tá baseada nessas referências de Apocalipse, daquela visão que o João tem. De repente, João olha assim, e de todas as tribos, povos, línguas e nações. Um dia eu fiz um casamento de uma brasileira com um norueguês. Uma brasileira norueguês. As culturas muito diferentes, e eu fiz o aconselhamento de noivos. Meu inglês não dava conta do recado, chamei um pastor amigo meu, norte-americano, Walter. Diz: Walter, vamos lá comigo, porque eu falo para os noivos e você vai traduzindo. Quando falar uma bobagem, você corrige, fala bonito e tal. Eu combinei com ele, né? Mas aí eu falei, que texto que eu vou ler? Que texto que eu vou ler? E aí eu li esse texto de Apocalipse. Nesse momento em que de todas as nações, tribos, povos, raças, todo mundo, né, do mundo inteiro. Imagina um estádio. Vai ser muito mais que isso, né? Mas é o mais perto, talvez, que eu consiga imaginar. Aquele estádio, né? Já foi assim, no estádio, num local assim, cheio de gente cantando. Agora a gente teve aí, né, na Arena da Baixada, não é isso? Todo mundo cantando. Agora imagina inglês, japonês, chinês, todo mundo cantando. Adorando a Deus e toda a glória de Deus revelada, todos os mistérios revelados. Nenhum medo no nosso coração, nenhuma ansiedade, nenhuma pressa, nenhum receio de perda, nenhuma sensação de falta. Amor transbordando, nenhuma ameaça de violência, de maldade. Eu li esse texto e eu disse para o casal, vocês devem viver a vida, não é, de vocês como uma espécie de amostra grátis do que vai ser a eternidade. Um lugar onde as diferenças não farão diferenças. Um lugar em que não importa de onde você veio, nem a cor da sua pele, nem o berço onde você nasceu, nem com o carro com o qual você chegou, nem a etiqueta da roupa que você veste, porque nenhuma diferença fará a diferença. Porque a sensação de plenitude vai estar presente ali. Que coisa. Você sabe que teve um dia, até a gente estava conversando com o Sérgio um pouco sobre isso há um tempo atrás, o Sérgio Carneiro. Vou confessar uma coisa para vocês, assustador. Teve um dia, enquanto eu orava, eu não sei se eu orava ou se eu delirava, cheio de preocupação e ansiedade no meu coração, de medo, de assombração. Você tem assombração de noite que te acorda lá? Eu tenho umas assombrações, assim, uns medos, uns fantasmas, uns negócios assim. Não vem do além, não. Não vem do além, não. Vem daqui de dentro. Se viesse do além, eu dizia, sai em nome de Jesus. Mas fica difícil, né, porque vem de dentro. Aí, de repente, essas coisas vieram na minha cabeça. Eu disse, deixa eu orar. E comecei a orar. E, de repente, me deu uma saudade do céu.
sem nunca ter estado lá. Vocês têm experiência parecida, gente? Negócio que... E aí, vou ser honesto com você, me dê a vontade assim de dizer, Senhor, me leva agora. Depois eu vou confessar para você que eu caí um susto. Eu falei, gente, eu tenho mulher. Né? Eu pensei, daqui a pouco Deus me leva, ela arranja um marido, que eu vou ficar com raiva do lado de lá. Eu fiquei assim, não, Senhor. Né? Mas enfim, sabe, foi uma fração de segundo, aquela sensação de que a vida neste mundo... Eu acho que a saudade que bateu, estilada pelo Espírito Santo, é a minha experiência, tá? Foi saudade do paraíso. Aquela saudade da experiência que os nossos pais, Adão e Eva, viveram e que foi transmitida para todos nós no DNA da humanidade. Daquele mundo de abundância, não de escassez. Daquele mundo, daquele momento da história do mundo em que a gente andava nu e não tinha vergonha. Não tinha vergonha de coisa alguma. Naquele mundo onde a voz de Deus não trazia medo, mas segurança. O pecado mudou tudo isso. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo está consertando tudo isso. Feche os olhos, vamos orar juntos. Senhor, não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, Senhor, hoje não. O Senhor conhece o coração de cada um. E então eu queria pedir ao Senhor, pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui nessa noite, pela tua igreja, por cada um que veio visitar a gente, que a esperança cristã, como um modo de compreender a vida, como uma força que modela a nossa vida, que determina nossos valores, que impulsiona os nossos sentimentos, que nos faz animados e perseverantes apesar das circunstâncias. Que a esperança cristã, ilustrada em Abacuque, que disse que ainda que tudo não dê certo, todavia me alegrarei no Senhor e eu vou exultar no Deus da minha salvação. Que essa esperança, Senhor, que um raio dessa esperança, que um sinal, uma centelha dela, possa trazer um incêndio de um avivamento na alma de cada um de nós que estamos aqui. Que ao longo da nossa semana as pessoas percebam que há na gente alguma coisa diferente. Que apesar das lutas, dos problemas, das frustrações, das decepções, das perdas, das faltas, das limitações, das expectativas cotidianas que não se realizam como a gente espera, mas apesar da vida, a gente está de pé, de cabeça erguida, com brilho nos olhos, de quem olha para o horizonte e sabe que de lá vai brotar alguma coisa boa. Uma esperança, uma solução, uma cura, um livramento, uma sabedoria, uma resposta. Senhor, Senhor, quantas vezes a nossa cabeça está tão curvada para a terra, tão curvada para a terra, que pelo poder da persuasão da Tua palavra, mediante o Teu Espírito operando em nossos corações, eu rogo em nome de Jesus, que a esperança cristã nos faça erguer a cabeça, erguer os olhos para além dos horizontes imediatos da nossa vida, e a gente possa contemplar um pouquinho da Tua glória, do que vai ser a eternidade, Senhor. E para que nesse olhar contemplativo, a gente tenha vigor e força para viver a vida enquanto estamos aqui. Pai, eu peço em nome de Jesus a Tua bênção de paz para cada coração que está ansioso aqui. Ó Deus, há aqui corações ansiosos, então, ó Deus, visita com paz.
Imprime nesse coração a certeza de que o Senhor está de olho abertos. Oh Deus, há alguém de coração triste aqui entre nós. Senhor, que o poder das promessas da Tua palavra já comece a operar, trazendo cura para esse coração ferido. E que a experiência da lágrima enxugada já comece a ser vivida em alguma medida hoje, aqui e agora, de modo sobrenatural, pela assistência do consolo do Teu Espírito. Senhor, se há alguém aqui ansioso, aflito, com as coisas que tem para resolver, acelerado, correndo, absorvido, Deus, com tanta coisa da vida, em nome de Jesus, que esse coração encontre quietude, serenidade, paz na Tua presença. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, visita os nossos corações, despede-nos com a Tua bênção e a Tua paz, abençoa-nos na semana, para o Teu louvor e glória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê paz. Se você desejar e quiser, convido você a se despedir desse lugar, desse ambiente, fazer uma coisa diferente. Você abraçar alguém que você queira, se você quiser, viu, gente? Mas sem falar nada. Só abraça. E põe nesse teu abraço amor por essa pessoa. Dá um abraço, não precisa falar nada. E se despede assim desse lugar, desse ambiente assim, transmitindo um pouco de graça e amor para quem está aí. Deus abençoe. Uma boa semana. Se é capaz de fazer isso, faz isso aí. Sem falar nada, em silêncio. O abraço vai dizer tudo.